Olá, queridos, tudo bem? Começando as aulas de mais uma semana, graças a Deus. A reflexão de hoje diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Isso mesmo, devemos apresentar nossos pedidos a Deus, fazer as nossas orações e não esquecer de agradecer. Com essa mensagem positiva, começamos a nossa semana. Convido vocês agora para assistir a um vídeo. Qual vai ser, ou melhor, quais serão os objetivos das aulas dessa semana? Estamos começando a apostila do segundo bimestre, a apostila nova. E na apostila do segundo bimestre, essa semana estaremos trabalhando o capítulo 4. Quais são os objetivos? Obter múltiplos de um número natural usando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, para saber se um número é múltiplo do outro. Encontrar os divisores de um número natural, classificar números naturais em números primos ou números compostos. Então agora convido você a assistir ao vídeo das explicações dos conteúdos que a professora acabou de citar. Vamos lá? O que é múltiplo de um número? Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Exemplo, vamos supor que eu tenha que encontrar os múltiplos do número 3. Quem serão os múltiplos deste número 3? Os múltiplos deste número 3 serão o produto, ou seja, o resultado da multiplicação deste número 3 por qualquer número natural. Então vamos colocar o conjunto dos números naturais aqui em cima. 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então quem serão os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 serão os números resultado da multiplicação do 3 por qualquer número desses. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Como o conjunto dos números naturais é infinito, os múltiplos, por exemplo, do número 3 ou de qualquer outro número, também serão infinitos, porque o múltiplo é o produto, ou seja, o resultado da multiplicação de qualquer número por um número natural. Como o conjunto dos números naturais é infinito, os múltiplos também serão infinitos. Um outro exemplo, múltiplos de 6. Então, basta para eu encontrar os múltiplos de 6, basta multiplicar os 6 pelos números naturais. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24 e assim por diante. Aqui nós temos os múltiplos do número 6. Múltiplos do número 7, por exemplo. Múltiplos do número 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E infinito. Múltiplos, por exemplo, do número 11. Então, múltiplos do número 11. 11 vezes 0. 0, 11 vezes 1, 11, 11 vezes 2, 22, 11 vezes 3, 33, 11 vezes 4, 44 e assim por diante. Então, esses são os exemplos de múltiplos. Vejamos agora o divisor de um número. Bom, um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0. Por exemplo, eu quero os divisores do número 8. Então, eu quero os divisores do número 8. Eu não posso colocar o 0 aqui, eu não posso. Por quê?
Qualquer número dividido por zero é uma operação impossível. Como que você vai dividir algo por zero? Então isso é impossível. Ao contrário, como nós já vimos lá no vídeo sobre divisão com os números naturais, você pode dividir zero por alguma coisa, porém você não pode dividir alguma coisa por zero, porque isso fica impossível, é uma operação impossível. Até na calculadora, qualquer coisa que você for dividir por zero dá erro. Por quê? Porque é uma operação impossível. Então, nós sempre vamos começar por quem? Pelo número 1. Então, por exemplo, 8 é divisível por 1? Sim, é. 8 dividido por 1 dá quanto? Dá 8. Eu vou colocar o resultado aqui em cima para depois explicar uma coisinha para vocês. 8 é dividido por 2? Sim, 8 é dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 8 é dividido por 3? Lá na tabuada do 3, tem alguém vezes 3 que dá 8? Não. Então, 8 não dá a divisão exata por 3. 8 dividido por 3 não dá resto zero. Então, eu não posso colocar o 3 aqui. 8 é dividido por 4? Sim, eu posso dividir 8 por 4, que dá 2 e o resto é 0. Então, 8 dividido por 4 é 2. 8 é dividido por 5? Eu posso dividir 8 por 5? Não, com resto zero? Não, eu não posso. Eu posso dividir 8 por 6 e ter resto zero? Não, não tem resto zero. Eu posso dividir 8 por 7 e ter resto zero? Não, não posso. Então, o 5, o 6 e o 7 não são divisores do número 8. 8, eu posso dividir 8 por 8? Sim, dividindo 8 por 8, resultado é 1 e resto 0. Percebam que eu tenho aqui os divisores do número 8. E eu paro quando? Quando eu divido ele por ele mesmo, que dá resultado 1 e resto 0. Então, quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Se vocês forem observar os valores dessa divisão, 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 8, 1. Percebam que está na forma contrária, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Por quê? Porque aqui em cima nós temos os resultados desta divisão. E este resultado dessa divisão, quando você estiver calculando um divisor de um número maior, ele vai ser útil. Nós já vamos ver já já. Vamos ver os divisores, por exemplo, do número 14, por exemplo. Então, 14. Eu posso dividir 14 por 1? Posso, que dá quanto? 14. Eu posso dividir 14 por 2? Lá na tabuada do 2, eu tenho alguém vezes 2 que dá 14? Sim, 2 vezes 7, 14. Ou seja, se eu dividir 14 por 2, dá 7 e o resto 0. Então, lembrando que divisor de um número é quando você faz a divisão e obtém resto 0. 14, eu posso dividir por 3 e ter resto 0? Não. 14, eu posso dividir por 4 e ter resto 0? Não. 14, eu posso dividir por 5 e ter resto 0? Não. Por 6 também não. Então percebam que 3, 4, 5 e 6 não são divisores de 14. E 14, eu posso dividir 14 por 7 e ter resto 0? Sim. 14 dividido por 7 dá 2. E com o resto, 0. E depois do 7, por quem que eu vou dividir? Pelo próprio 14. 14 dividido por 14, 1. Mais uma dica, quando você está calculando os divisores de um número, quando você chegou na metade dele, o próximo divisor com resto 0 é ele mesmo. E observando mais uma vez os resultados. Os divisores de 14, 1, 2, 7, 14. 1, 2, 7, 14. Vamos observar agora este outro exemplo. Olha, os divisores, por exemplo, de 24. 24, eu posso dividir por 1? Posso. 24 dividido por 1 dá 24. 24, eu posso dividir por 2 e ter resto 0? Sim, que dá 12. 24, eu posso dividir por 3 e ter resto 0? Lá na tabuada do 3,
Quem vezes 3 dá 24? O 8. Então, eu coloco aqui, ó, 24 dividido por 3, 8. Com resto zero. 24, eu posso dividir por 4 e ter resto zero? Sim. 24 dividido por 4 dá 6 com resto zero. 24, eu posso dividir por 5 e ter resto zero? Não, não vou ter resto zero. Eu posso dividir por 6? Posso. 24 dividido por 6 é 4. Então, observem, a partir do momento que eu cheguei aqui, olha, neste resultado, quem serão os próximos divisores? Os que estão aqui em cima, que já foram resultado desta divisão, que já foram quociente desta divisão. Então, 24 eu posso dividir por 6? Posso, que dá 4. 24 eu posso dividir por 8? Posso, que dá 3. 24 eu posso dividir por 12? Posso, que dá 2. Percebam que 12 é a metade de 24. Então, o próximo e último divisor de 24 será quem? Ele mesmo, que dá 1. Entenderam? Vamos fazer mais um exemplo para vocês observarem estas duas dicas. Divisores de 60. Eu quero saber quais são os divisores do número 60. 60 pode ser dividido por 1? Pode, que dá quanto? 60. 60 pode ser dividido por 2? Pode, que dá 30. 60 pode ser dividido por 3? Pode, que dá 20. 60 pode ser dividido por 4 com resto zero? Pode, que dá quanto? 15. 60 pode ser dividido por 5 com resto zero? Pode, que dá 12. 60 pode ser dividido por 6 com resto zero? Pode, que dá 10. 60 pode ser dividido por 7 com resto zero? Não. Por 8 com resto zero? Não. Por 9 com resto zero? Não. Por 10. Olha, chegamos ao número que nós tínhamos encontrado. Quem serão os próximos divisores de 60? Os números que estão aqui. Então, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. O 20, o 30, percebam que o 30 é a metade e o próximo será ele mesmo. E 60. Então, 60 dividido por 10, ó, voltou aqui, 6, por 12, 5, por 15, 4, por 20, 3, por 30, 2, por 60, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 são os divisores de 60. E se nós olharmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Eles estão ao contrário. Vamos lá, galerinha! Força aí na peruca, hein? Vamos lá! Ó, agora temos aqui alguns exemplos. Vejam esse primeiro exemplo. Escreva os 6 primeiros múltiplos de cada número abaixo. O que vem a ser múltiplo? Múltiplos são aqueles números que obedecem a uma sequência. Então, por exemplo, os múltiplos de 6. Eles vão de 6 em 6. Então, começando pelo 0, nós temos 0, mais 6, 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30 e assim por diante. Uma outra maneira de você raciocinar também seria seguindo a tabuada. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E assim por diante. Nós colocamos os 3 pontinhos porque é infinito. A gente sabe que não para aqui, tá? E como aqui o exercício pediu apenas os 6 primeiros, paramos no 30. Mas você poderia continuar caso o exercício não tivesse colocado essa condição para você, tá? Letra B. Múltiplos de 11. Então, olha lá que fácil. De 11 em 11. 0, 11, 22, 33, 44, 55 e assim por diante. Coloquei aqui uma observação, tá? Qual é? É a seguinte.
sempre começa do zero. Então, quando nós estamos trabalhando com múltiplos, sempre vamos começar do zero. E é a mesma sequência da tabuada. E o que mais acontece aqui? É infinito. Os múltiplos de um número, a gente não sabe onde que ele vai terminar. Então, por isso, após o último número que a gente escreveu, colocamos os 3 pontinhos, tá? Para indicar que é infinito, para indicar que continua essa sequência, ok? Vamos para o exemplo 2. Escreva os divisores dos seguintes números. Vamos lá. Agora a história muda. Agora é diferente, tá? Os divisores são aqueles números que podemos dividir um número que está apresentado e cujo resto é zero, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos o número 16. Quais são os divisores de 16? Por quem eu posso dividir o 16 e o resto é zero? Então, 1, eu vou fazer uma observação que é muito importante. O 1 é divisor de todos os números, inclusive dele mesmo, tá? Então, quando você estiver escrevendo os divisores, você vai começar pelo 1, porque o 1 é divisor de todos esses números naturais, tá bom? Continuando. Depois, como 16 é um número par, ele também é divisível por 2, então a gente colocou 2 aqui. Agora, se você parar para pensar e lembrar da tabuada do 3, você vai ter certeza que não tem um 16 na tabuada do 3. Então, não vamos colocar aqui. Mas na tabuada do 4 tem. Então, 16 é divisível por 4. Quando a gente está encontrando os divisores, equivale a gente dizer se o número é divisível por aquele outro número que estamos colocando aqui, pelo divisor que estamos colocando aqui, tá? Continuando. Quando a gente divide 16 por 2, nós encontramos exatamente a metade. Então, o 8 também é um divisor do 16, tá? E, finalmente, o 16. Outra observação muito importante. Todo número tem o 1 como divisor e o próprio número. Estão vendo? Então, a gente sabe como começa. Sempre os divisores vão começar com o número 1. E sabemos como termina, porque sempre vai terminar com o próprio número. Então, diferentemente dos múltiplos, que a gente viu que é infinito, e colocamos 3 pontinhos na resposta, diferentemente deles, os divisores são finitos e sempre vão terminar, olha aqui, ó, com o próprio número. Não era o 16 que a professora colocou aqui, e olha aqui o final, 16, ok? Próximo exemplo, os divisores de 25. Quais são? Por quem eu posso dividir o 25? E a divisão é exata, ela não sobra resto. Por 1, como a professora já explicou, todos você vai começar com 1. Por 5, se você observar, o 25 é um número ímpar, então não vá perder seu tempo em dividi-lo por 2, porque vai sobrar resto. Na tabuada do 3 também não tem, na tabuada do 4 também não tem. Todo número que termina em 5 é divisível por 5, então ele está aqui, ó, tá? Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. E quem vai ser o último divisor? Ele mesmo, então estão vendo aqui, ó, 25, tá? Essa observação aqui a professora já falou para vocês que os divisores sempre começam com 1 e termina com o próprio número. Agora, uma coisa importante, pessoal, olha aqui que legal. Considerando 2 números naturais distintos, ou seja, diferentes, nem sempre o maior deles tem a maior quantidade de divisores. E é verdade. Veja, o 25 é maior que o 16, mas isso significa que ele tem mais divisores que o 16? Olha direitinho aqui. Não. Tá? Então, é uma observação que você pode estar fazendo aí também. É uma curiosidade sobre os divisores de um número. Nem sempre o maior número tem uma maior quantidade de divisores, tá? Terceiro exercício. Terceiro exercício está falando que a Primeira Igreja Batista em Santa Fé do Sul completou seus 60 anos de organização
e por esse motivo recebeu uma moção de aplauso. É como se fosse uma homenagem, tá? Essa informação estava no Jornal Regional, da data de 29/5/2015. Bom, aí vem a pergunta. Sobre esses 5 números que apareceram na informação, tá? Então, quais são? O 1, o 60, o 29, o 5 e o 2015. Sobre eles, responda A. Quais desses números são compostos? Bom, professora, o que é mesmo um número composto? Um número composto é aquele que tem 3 ou mais divisores. Então, o 60 pode ter certeza que ele tem mais que 3 divisores, não é? Só da gente começar a fazer a conta aqui, a gente já consegue ver vários, né? O 1, como a professora já falou, que é de todos, o 2, o 3, o 6, o 10 e assim por diante. Ele tem vários divisores. Tem a partir de 3 divisores, já é composto. Quem é o outro número? O 2015. Esse também tem vários divisores, tá? Então, esses dois, tanto o 60 como o 2015, são números compostos, porque possuem 3 ou mais divisores. Agora, quais deles são números primos? Já os números primos têm uma característica muito peculiar. Só possuem sempre, apenas, escreva esse apenas aí na sua mente, pensa nele com aquelas letras bem grandes, apenas 2 divisores. Quem, professora? O 1 e ele mesmo, e o próprio número. Então, 5 é um número primo, porque você só pode dividir 5 por 1 e por ele mesmo. Se você for dividir 5 por 2, vai sobrar resto, tá? Então, 5 é um número primo. A mesma coisa com o 29. Pode observar na tabuada do 4, na tabuada do 5, na tabuada do 6, na tabuada do 2, na do 3, não tem o número 29. O número 29 só aparece em 2 tabuadas, na do 1 e na tabuada dele mesmo, tá? Então, ele é um número primo, porque ele só tem 2 divisores. Você só pode dividir. A gente está falando aqui de números naturais, tá? Números inteiros, números sem vírgula, tá bom? Você só pode dividir por 1 e por ele mesmo, de forma que não sobre resto, tá? Agora vem a perguntinha C. E o número 1, hein? É primo ou é composto? Bom, a professora deixou no material uma lista com os números primos menores que 100. Não precisa decorar essa lista, só para você pesquisar, tá? Na hora de fazer uma atividade. E você vai observar que o primeiro número primo é o 2, tá? Então, não se encaixa nessa classificação. O número 1, ele não é nem um número primo e ele não é nem um número composto. Ele não recebe essas classificações, ok? Bom, agora é a sua vez. Deixei para você. A professora deixou escrito aqui no caderno, mas esse no caderno aqui esquece, tá? Não precisa ser no caderno, não. Você pode fazer direto na apostila mesmo, tá bom? Você vai fazer somente o exercício 4 da página 114, ok? E podem estar mandando até quinta-feira. Obrigada mais uma vez e continuem estudando, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Continuem estudando. Quero pedir também para que vocês coloquem a data na apostila. Então, a professora passou lá a atividade que é para ser feita, já deixei no material quais são os exercícios. Coloca a data, tá bom? Isso facilita também a gente organizar as atividades de vocês, ok? Boas aulas para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!